Acredito que você já tenha atendido emergência, né? Eu sei que hoje sua área de atuação não é tanto emergência, né? Mas quais casos assim que você já observou que você pode contar para nós assim que foram casos bem diferentes do que é rotina? Um caso bem assim diferente um tutor trouxe um animal de sítio, e ele estava roçando a lavoura dele lá, e numa daquela o animal entrou por baixo e acabou cortando a região da perna desse animal e começou a ter uma hemorragia ali. Então ele tirou a camisa, amarrou ali, que a gente chama igual em pessoas, um torniquete ali, né, para comprimir, e ele levou diretamente o quê? Para o hospital. Então esse animal, no momento que ele já chegou, ele já avisou na recepção, eu atingi o meu animal durante tal, já foi encaminhado próximo, que é o setor de cirurgia, onde o anestesista já estava ali, o cirurgião já disponível ali, então fez uma sedação, já foi controlando isso e tentou o quê? Já colocou esse animal para dentro do centro cirúrgico para controlar aquilo ali. Não, pegou a safena, essa veia é uma veia que tem na parte de dentro dos animais, a gente também tem, né? Então o animal perdendo sangue, se aquilo perder por algum tempo, o animal vem a óbito. Então a gente conseguiu o quê? Vamos usar assim, clampear aquilo, parar o quê? De ter esse sangramento e reconstruir essa veia ali novamente, para que esse animal o quê? Possa continuar a sua vida normalmente. Então esse é um caso assim, não é comum, mas assim, necessita o quê? De uma equipe treinada para controlar isso. Então às vezes a gente pensa assim, um cachorro, ele tem 5 quilos, então ele não tem um grande volume de sangue. Então assim, às vezes 20, 30 ml de sangue já faz uma diferença muito grande. Pode, às vezes, o quê? Levar esse animal a óbito, né? Já que a gente está falando de emergência, Alisson, assim, de primeiros socorros nos animais, o que a gente faz? A gente atropelou, por exemplo, um animal. É um caso, né? Eu quero que você conte os outros casos aí também, que pode ser rotina em casa mesmo, né? O que o tutor tem que fazer? O que a pessoa tem que fazer? Eu sei que ela não pode ir embora, né? O cara atropelou, tem que ir lá e tem que prestar o primeiro socorro. O que a pessoa tem que fazer, né, nesses casos? Então, geralmente o tutor, quando ele consegue identificar, né, tá ali presente quando o animal consegue identificar, primeira coisa é correr para o veterinário. Isso sem sombra de dúvidas, né? Eu dou um exemplo muito clássico que aconteceu comigo na semana passada. Uma tutora, né, uma cliente minha, ela me ligou desesperada. Ela me disse, Alisson, fulana comeu um petisco e se engasgou. Primeiro momento você acha um pouco estranho, porque geralmente o animal ele vai se engasgar com ou um objeto pérfuro cortante, ou um osso mesmo, algo do tipo, e um petisco é algo para ser atrativo para o animal, né? Um tapete. Então esse petisco é para ser algo atrativo, né? Quando ela foi direto para o internamento, então, a gente já avaliou que estava com uma dificuldade respiratória muito grande, muito intensa, né? O animalzinho ali com mucosa cianótica, né? Aquela cor mais arroxeada, que é o que não está indo oxigênio para os tecidos, então o animal não está conseguindo respirar de uma certa forma, né? Então o tutor chegou, nós já fizemos a triagem inicial, né? Esse animal já foi submetido a uma sedação, uma intubação orotraqueal, né? Então assim, todo aquele ABC do trauma, sempre avaliar, está respirando, não está? A gente tem que intervir aí. O coração está batendo, não está? Vamos intervir com um fármaco que vai auxiliar na contratilidade do coração. Então tem todo um manejo do veterinário para o ABC do trauma aí, né? E o papel do tutor nesse momento é muito fundamental por isso. Se ele deixa e ele permanece com o animal em casa, muitas vezes pode evoluir ao óbito, né? Então assim, a primeira conduta é colocar o animal no carro e ir para o hospital mais próximo que estiver ali, né? Isso a gente fala de animais convencionais, né? Daí a gente pega os não convencionais, né, Alisson? Não convencional. A gente não precisa correr muito para ser um não convencional. Por exemplo, uma calopsita. É não convencional. Como que o tutor vai identificar que o animal está com um procedimento estranho? Quais são os sinais que ela apresenta? Que aí tem que correr para o veterinário. Também assim, não é todo veterinário tem especialização para atender a um animal diferente, sim, né? Você é um cara que tem essa especialização, né? Até um assunto que a gente vai te chamar depois aí. Legal, isso. Quem trabalha com animais selvagens, né, a gente diz assim, as fezes, a urina, uma falta de pena é algo que já é um sinal clínico. Porque o cão e o gato, ele é assim, o animal geralmente ele abana o rabinho,
né? Ele tende a morder você, a brincar com você, então ele te dá uns sinais clínicos, olha, ontem ele estava feliz aqui, hoje ele está quietinho, ele não comeu, né? Uma ave, geralmente, ela vai estar sempre com o mesmo... exato, o mesmo comportamento ali, né? Então, assim, geralmente os tutores, eles identificam muito assim, olha, ou as fezes começaram a escurecer, ou mudou a coloração, não urinou, né? Começou a se automutilar, isso acontece muito em animal exótico, assim, né? Eles se automutilam, retiram penas aí, e daí a gente começa a fazer uma investigação. Isso se não for nenhum trauma de imediato, né? A gente vai sempre investigar ali qual é a doença que está acontecendo com esse animal, né? Mas assim, é bem comum nesses animais, a gente recebe muito animal com bastante deficiência nutricional, né? Todo mundo aí conhece o tio do vizinho que tem um papagaio que só come bolacha e café, né? Girassol. Então assim, essas deficiências nutricionais são muito atendidas na rotina, e principalmente em aves, né? E uma das suas especializações, né, Alisson, que você vai trabalhar aqui no hospital é justamente a questão dos animais selvagens, né? Nós estamos numa região muito privilegiada, né? Temos aqui o Parque Nacional, é um campo de atuação que a gente vai ter do nosso aluno, e você já trabalha hoje com isso, né? Com animais exóticos. Exóticos são animais que não são da nossa fauna, é isso, né? A classificação. Os animais da fauna. Os animais, na verdade, o selvagem e o animal exótico é a mesma coisa. A diferença são nativos, né, que são dentro aqui, e os exóticos exteriores, então fora do Brasil, por exemplo, né? A gente tem uma ampla diversidade de animais nativos nessa região, né? Então, por exemplo, aí a onça pintada, por exemplo, né, que ela é nativa dessa nossa região. Aqui tem muitos casos, né, de acidentes até domésticos, né? O cara chega em casa, tem até a onça parda, né, dentro da casa do cara. E assim, Alisson, você falou antes de cobras, que você já atendeu, né? Tem algum relato? Eu também quero saber, assim, é diferente o manejo, né? Eu alimentar um cachorro, eu vou lá no pet shop, vou numa clínica e eu compro a ração. Mas eu não consigo encontrar o alimento de uma cobra, eu acredito assim tão fácil, né? Queria que você falasse para nós um pouquinho dos casos que você já atendeu, de animais um pouquinho diferentes, e como a gente faz esse manejo, né? E também, assim, eu também não posso simplesmente... Encontrei uma cobra no jardim de casa, opa, vou criar ela aqui dentro, eu não posso fazer isso. Isso é muito válido porque hoje nós temos aí diversas serpentes. Aquelas que são peçonhentas ou não peçonhentas, então que possuem veneno ou não possuem veneno, né? Exemplos clássicos que nós temos aí como animal pet de serpente é uma corn snake, ou uma piton, uma jiboia, né, dependendo ali da espécie dela. E vale ressaltar que esses animais, eles já vêm destinados de um criador específico. Né? Legalizado. Exatamente, legalizado, né? Esse animal é documentado, tem toda uma fiscalização do IBAMA, parte da Secretaria do Meio Ambiente, tudo isso, então, não é simplesmente encontrar o animal ali no quintal de casa e criar ele, não. O próprio criador, ele já manda umas instruções, né? Então o tutor é pré-instruído a como alimentar aquele animal, ao manejo de sol, por exemplo, né? Vitamina para o corpo desse animal. Tem que ter chip também, não tem? A maioria dos animais são microchipados. Os cães e gatos estão começando agora um pouco mais... fizemos uma correção cirúrgica, uma castração, a gente faz a microchipagem dele, né? E esses animais que geralmente já vêm de plantéis de canis ou criadouros, todos eles vêm microchipados. Então, identificação do animal, número de registro ao IBAMA, tudo isso é bem legalizado, né?